Obrigado, Senhor, obrigado, querido Mestre Jesus, porque mais uma vez seus filhos, querido Pai, aqui se reúnem em seu nome, em nome de nosso Mestre Jesus, para mais essa oportunidade de aprendizado, com o Evangelho, com Joana de Ângeles, a fim de que nós possamos, com tantos e preciosos ensinamentos, trabalhar pela nossa própria evolução espiritual, melhorando assim a nós mesmos e melhorando todo o ambiente em que nós estaremos. Por isso vos agradecemos e, Senhor, nesta noite, eu venho pedir-te saúde, força, paz, sabedoria. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim, sintam a tua presença. Senhor, diante de ti, coloco a minha vida, minha família. Por isso, Pai, abençoa abundantemente nossos caminhos, segundo a tua vontade. Que assim seja, agora e sempre. Boa noite, meus caros, boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos, sejamos todos nós bem-vindos, né? Mais uma oportunidade que nosso Pai nos concede de podermos estar juntos. E estando juntos, podendo, assim como foi dito na prece, estudarmos o Evangelho, juntos também ouvirmos o que Joana de Ângeles tem para nos dizer agora sobre família, e é tudo muito importante para todos nós. E assim nós sempre estamos e podemos estar agradecendo a Ele que está sempre olhando por todos nós e nós aproveitemos essas oportunidades. Então, esperando que seja tudo bem com vocês nesta sexta-feira de muito calor, nem tanto, mas é mais vento, um ventinho meio frio, mas sol sim, pelo menos aqui em Americana e região. Então, para vocês todos uma linda noite também, que estamos preparando-nos para o final de semana, sábado e domingo. E para muitos, sábado e domingo de trabalho, porque muitos trabalham e nós bem sabemos disso. Vamos então agradecendo a vocês, e nós vamos ter, além do Evangelho, hoje nós vamos ter no Evangelho provas voluntárias, o verdadeiro silício, provas voluntárias. Aquelas dificuldades que nós temos e a qual muitas vezes nós nos voluntariamos exatamente para podermos assim nos aperfeiçoar. Vamos ver então, aqui hoje é o item número 26, do capítulo Bem-aventurados os aflitos, uma mensagem então do anjo guardião. Já vamos ver, mas nós vamos ver também Joana de Ângeles, e ela começa então a falar hoje para nós sobre a família contemporânea, sua primeira parte, a família de hoje. Lembrando sempre que esse livro é de 2007, então não é tão antigo assim como muitos o são, mas fala para nós sobre a família de hoje. E ela inicia assim: tendo em vista os avanços da ciência e da tecnologia, ao lado das contínuas revoluções sociopsicológicas, a família de hoje, ela usa o termo odierna, quer dizer, contemporânea, está buscando parâmetros de equilíbrio para sobreviver aos fenômenos do caos da natureza moral que se alastra por toda parte, em tentativas infrutíferas de extingui-la. Então, fenômenos de natureza moral, um caos que se instala. Então, a família, hoje, bem estruturada, está procurando, sim, sobreviver a esse caos moral que sabemos existir por aí. Imaginem, falando de hoje, esse livro de 2007, então imagine 14 anos depois, com tudo, da tecnologia que nós temos. Mas ela vai falar e nós vamos ver daqui a pouquinho. Agora nós temos aniversariantes, temos a Regiane Rodrigues, que é aqui de Americana, Eliane Beatriz Arnoldo, Viamão, Rio Grande do Sul, Bruno Peixoto, aqui de Americana, Pedro Aquiles Daniel Odinho, Americana também, e Jussara Martins, que está com sua cidade incógnita. Para todos vocês, nosso cumprimento, nosso abraço de sempre, aquele abraço amigo, carinhoso, uma vibração muito positiva, Abraço coração a coração, desejando sempre muita saúde, muita paz,
um caminho tranquilo, mas quando houver as dificuldades, saibamos todos como ultrapassar com perseverança, coragem, vontade e resignação para bem superar e passar pelos momentos mais difíceis, que sejam mínimos, não é? Então vamos agora aqui trazer vocês que já estão conosco, né, nesta sexta-feira. Sexta-feira é aquele dia, né, que o pessoal fala sextou. Então enche as redes sociais de fotos de mesas de bar, de cerveja, de drinks, de conversas, de amigos, que é então considerado no encerramento da semana o pessoal que faz de segunda a sexta, horário comercial. E depois o final de semana. E nós temos então aqui o pessoal, olha aqui, a Sandra Oliveira Vita, né, dando seu boa noite, acabando de chegar. Regiane Rodrigues também. Regiane Rodrigues aqui conosco. Não, uma alegria podemos estar juntos todos vocês. Ela que é a aniversariante do dia, Regiane, nós cumprimentos. Já cumprimentamos, né? Há pouquinho, mas no seu boa noite aqui. Parabéns mais uma vez. Saúde e comemore, celebre junto aos seus familiares e amigos. Sempre é bom, necessário celebrar mais um ano de vida. Iniciando-se outro, que venha firme e forte. E sejamos firmes e fortes. Grande abraço. Cecília Tiliac também aqui conosco, a Silvana Meira, também a Bárbara Santana Nery, a Márcia Miranda, a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Paraildes da Silva Ferreira, Olga Fagundes aqui conosco, Roma de Magalhães, o seu boa noite, Cristiano Pedro, boa noite a todos vocês, né? Nossos simpáticos e queridos amigos aqui de encontro de companhia e, claro, de jornada também. Os likes de hoje que nós já temos aqui, Regiane Rodrigues, Dona Ana Felipe, Sandra Oliveira Vita, Robson Duarte Couto, Silvana Meira, Bárbara Santana Nery, Márcia Miranda, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Faraildes da Silva Ferreira, o Cristiano Pedro Ramos de Magalhães, para todos vocês que já deixaram aqui o seu like bastante simpático e amigo, nossos cumprimentos, nosso boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Assim, meus amigos, vamos ver então, partiu para o Evangelho. Como dizem, né? Partiu praia, partiu montanha, partiu Evangelho. Vamos para o Evangelho. Provas voluntárias do verdadeiro silício. Silício, né? Bem sabemos já que é aquele aparelho que é usado principalmente pelos cristãos mais conservadores, né? Que se martirizam o corpo para expiar os seus pecados, porque pequei. Então, vamos nos martirizar. Mas que adianta martirizar o corpo, né? Preciso sim limpar a mente. Vamos ver aqui o que nos diz então o Evangelho a respeito disso. Provas voluntárias do verdadeiro silício. Perguntai se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa questão leva a essa. É permitido aquele que se afoga a procurar se salvar? Aquele que tem o espinho cravado o retirar? Aquele que está doente chamar o médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em procurar os meios de vencer as dificuldades, né? E suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não for bem-sucedido, mas não num desleixo que seria preguiça mais do que virtude. Essa questão conduz naturalmente a uma outra, uma vez que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. Há mérito em procurar as aflições, agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente: sim. Há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo. Quando
quando e porque é a caridade pelo sacrifício. Não quando não tem por objetivo, senão a si mesmo, porque resulta no egoísmo por fanatismo. Há aqui uma grande distinção a se fazer. Para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia. E não aumenteis a sua carga, às vezes tão pesada. Aceitada sem lamentações e com fé, é tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais vossos corpos com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz punição. Sua punição nas consequências inevitáveis. Outra coisa é o sofrimento que se impõe para o alívio do próximo. Se suportais o frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que disso tem necessidade, se o vosso corpo com isso sofre, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos aposentos perfumados para ir amansar da infecta, levar a consolação. Vós que manchais vossas mãos delicadas, cuidando de chagas. Vós que privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que não é senão vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que usais vossa saúde na prática de boas obras, eis o vosso cilício, verdadeiro cilício de bênção, porque as alegrias do mundo não secaram vosso coração. Não adormecestes no seio das volúpias destruidoras da fortuna, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres deserdados. Mas vós que retirais do mundo, vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta e desertai dos combates? Se quereis o cilício, aplicai-o sobre vossa alma e não sobre vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não vossa carne. Fustigai vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos lamentar. Pisai vosso amor próprio. Resisti contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas atestarão vossa coragem, vossa submissão à vontade de Deus. Um anjo guardião, Paris, 1863. E aqui então é dito para nós no Evangelho de hoje a respeito das chamadas provas voluntárias, aquelas provas que escolhemos, ou seja, no dia a dia de nossas vidas, nossas escolhas. E quando falamos em provas, especificamente relativos à nossa passagem aqui, nós falamos em enfrentar dificuldades ou enfrentar situações que muitas vezes não necessitaríamos enfrentar, mas que enfrentamos porque sabemos da necessidade de outros por essas nossas atitudes. Provas voluntárias. Ou mesmo aquelas provas que os nossos irmãos e nós mesmos, quando em espírito, escolhemos quando encarnamos, passar por aqui. Dificuldades para auxiliar, muitas vezes, né? Então, existem sim esses que fazem, como foi dito aí, essa questão do cilício, que mortificam o corpo. Deixam a sua carne ou a carne do corpo, muitas vezes, em mau estado, às vezes para satisfazer um orgulho, ou mesmo às vezes para satisfazer lá
a sua própria convicção religiosa, mas jamais Deus nos pediu ou quer que façamos isso. Ele nos deu, como o próprio Evangelho nos diz, o corpo, nosso corpo aqui, para vivermos, para aproveitarmos essas oportunidades para o nosso próprio crescimento espiritual, crescimento emocional, né? Nosso crescimento intelectual, claro, mas acima de tudo, o nosso crescimento espiritual, no caminho do bem, no caminho do auxílio. E há tantas maneiras, e como diz aqui, os melhores cilícios são, mais das vezes, essas dificuldades que às vezes passamos para poder auxiliar aqueles que necessitam, né? Esse é o verdadeiro cilício, e várias situações aqui foram colocadas para nós como um exemplo muito claro do que nós podemos fazer por nossas próprias escolhas e, sim, auxiliar aqueles que necessitam. E bem no início do texto ali foi perguntado, né? Mas essas provas, aqui, como diz aqui, né? Como diz aqui, é permitido abandar nossas provas? Sim, é. E ele diz aqui, não é permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado retirar? Né? E são todas dificuldades em procurar, sim, eliminar essas dificuldades. Mas com critério, né? Com muito critério. Mortificação do corpo, como para expiar pecados, ou mesmo, muitas vezes, para uma simples questão estética, né? Estou muito gordo, não, preciso emagrecer, e se mortifica e faz regime judia do corpo, etc, etc, satisfaz seu ego, né? Fica, digamos, mais magrinho. Eu já fiz várias vezes isso também, né? Satisfaz o ego, o amor próprio, estou elegante. Mas daqui a pouco também, né? Aquilo que era para ser acaba voltando a ser. Então, precisamos pensar com muita qualidade, tomar muito cuidado em nossas atitudes, porque, inclusive, ali foi dito, né? É suicídio quando sim submetemos o corpo a coisas nada necessárias, que não nos foi pedido por ninguém. E se o mortificamos em excesso, podemos levá-lo a falir também. Então, tenhamos cuidado, sim. E como diz o texto, como diz o nosso evangelho de hoje, o melhor cilício é aquele que você faz se privando, trabalhando para auxiliar aqueles que necessitam. É isso sim que nós vamos levar de bom dessa nossa encarnação, né? Nosso coração colocado a serviço daqueles que necessitam. Estejamos sim, meus queridos amigos, atentos a isso, né? Então vamos dando aqui também o boa noite, né, para Isilda Blichil, Licenco, Alair Neto, grande abraço, Fidelis, Fábio Fidelis, paz e luz, sempre aqui conosco também. Boa noite para vocês. Também nós temos mais alguns de vocês que deixaram o like, é o Fábio Fidelis, a Cris Clésia, a Isilda Blichil, Licenco, nosso amigo Alair Neto, que estão conosco, Silvana May também. Amigos, vamos ver o que a Joana de Ângeles nos fala, e hoje ela vem para falar sobre nossa família nos dias de hoje, né? A família contemporânea, 29º capítulo do livro, 29º iniciando hoje em 3 partes. Sabe quantos capítulos este livro fantástico tem? 30! Então falta apenas mais um, excetuando o de hoje, ou seja, como dividimos em 3 dias, provavelmente aí são 6 dias e nós estamos terminando este livro, Constelação Familiar, de Joana de Ângeles. Vamos ver o que ela nos diz hoje, então, sobre a família contemporânea. Tendo em vista os avanços da ciência e da tecnologia, ao lado das conquistas, das contínuas revoluções sociopsicológicas, a família de hoje está buscando parâmetros de equilíbrio para sobreviver aos fenômenos do caos da natureza, de natureza moral. Não caos da natureza, mas caos de natureza moral, que se alastra por toda parte, em tentativas infrutíferas de extingui-la. Confundindo libertinagem com liberdade e agressão com renovação, muitos indivíduos têm se tornado ícones da infância e da juventude, que desconsideram, em referência à formação moral, propondo
todo tipo de concessão, sem levar em conta os fatores psicológicos de entendimento e de responsabilidade que nelas vigem em torno dos comportamentos e realizações. Por isso que se diz tomar muito cuidado, né? Porque todas essas informações estão fáceis hoje para se adquirir, especificamente para, como diz aqui Joana de Ângeles, né? Que muitos confundem libertinagem com liberdade, agressão com renovação. E assim eles vêm, em muitos casos, se tornando ícones, né? Ídolos da infância e da juventude. Imaginem só. Então, tomamos sempre os devidos cuidados, né? Porque aí podem ter consequências, claro. Dominados pela euforia do prazer, tornam-se anarquistas, lutando pelas atitudes desrespeitosas, por considerarem as linhas de equilíbrio como heranças do passado castrador. Manutenção do caráter perverso dos educadores, pais e mestres, né? Dos dias idos, dando lugar a uma sistemática rebeldia dos educandos, toda vez que são convidados ao dever e à ordem. Pois é. Transformando os pais em meros mantenedores econômicos da família, tiram-lhes autoridade moral, gerando o falso conceito de liberdade plena e autossatisfação contínua. Assim desenvolvendo o conceito doentio de direitos sem correspondentes deveres. Então, muitas vezes, como diz aqui, né, confundindo liberdade com libertinagem, juventude, jovens se deixam levar por tudo aquilo que eles veem por aí e que, no mais das vezes, é contestador aquilo que a gente fala do equilíbrio, da própria instrução, da própria educação, das considerações morais que muitas vezes a família, sim, coloca, não é, como princípio para o dia a dia, para o sair, para saindo, respeitando os outros, trabalhando, sim, trabalhando acima de tudo com muito critério, com educação, responsabilidade. Então, muitos, como eles têm por ídolos aqueles que são contestadores por natureza, que acham que a família é castradora, que não dá liberdade para que todos se expressem como desejam, acabam tendo, então, sim, essa influência, né? E podem causar grandes danos a esses que estão se desenvolvendo. Por isso, estar sempre atentos é bom. Por sua vez, muitos pais, desejosos de fugir às responsabilidades que os filhos impõem naturalmente, adotam o mesmo estilo de conduta, deixando de educá-los sob a alegação da necessidade de não os oprimir, porque não sabem colocar limites entre o que é possível ceder e deve ser concedido, em relação ao que devem, mas não podem, ou podem, mas não devem oferecer. Aqui, Joana, então, deixa esse recado para os pais e vamos ver mais uma vez o que ela diz e como que ela diz. Antes ele falou sobre contestação que os filhos fazem em relação aos pais, que não tem liberdade, que é castrador, que não sei o quê, que foi o que foi dito. Agora ela vem falar também a respeito dos pais que falham em algumas situações. E ela diz: por vezes, muitos pais desejosos de fugir às responsabilidades que os filhos impõem naturalmente, adotam o mesmo estilo de conduta, deixando de educá-los sob a alegação da necessidade de não os oprimir, porque não sabem colocar limites entre o que é possível ceder e deve ser concedido. Né? Os filhos querem fazer tudo, de tudo. Todos nós sabemos disso, nós somos filhos. Nós somos também crianças, somos adolescentes, todos nós somos. Tivemos lá, né? Todos passamos por nossa fase de 7, 8, 9, até lá 10, 15, 18 anos. E queríamos fazer de tudo, ter a liberdade, sair, ir e vir, fazer o que possível fazer dentro de casa, enfim, aquilo. Então, muitos pais, como ela diz aqui muitas vezes, eles deixam de colocar determinados limites com a desculpa que não quero oprimir os filhos, né? Mas, na realidade, é porque não sabem colocar limite entre o que é possível ceder
e deve ser concedido. Isso é possível ceder. Vamos ceder? Né? Em relação ao que devem, mas não podem. Ou podem, mas não devem oferecer. São situações interessantes, né? Ela faz umas colocações aqui que a primeira lida confunde tudo na nossa cabeça. Né? Vamos ver de novo então, não tem problema nenhum. Alegação dos pais que não se preocupam muito com a educação, como a gente diz, com relação aos filhos, porque primeiro plano alegam que não quer oprimi-los. Mas é porque não sabem colocar limite entre o que é possível ceder e deve ser concedido. Possível ceder isso, vamos ceder. Né? Em relação ao que devem, mas não podem. Ou podem, mas não devem oferecer. Eu devo ceder isso para eles, mas eu não posso ceder. Né? Mas eu devo mesmo ceder? Fica sempre essa incógnita entre que liberdade vai dar, entre o que pode fazer para que os filhos, ao sair de casa, não encontrem tantos problemas. São situações conflitantes dentro, claro, da própria educação familiar, todos nós bem sabemos disso. Esse mecanismo faculta-lhes a permissividade que o educando não tem condições de absorver, naufragando desde cedo nos abusos de toda profissional e doméstica. Ou seja, vai naufragar profissionalmente e domesticamente ao se tornar genitor. Então, na realidade, o que Joana quer dizer aqui é que a preparação familiar dos pais, também dos avós, que hoje em dia tem uma participação extraordinária dentro da educação das crianças e adolescentes, é que não é apenas a preparação, né, para a vida profissional, sair, mas preparação também para quando forem pais, para já terem dentro deles, né, orientações adequadas e seguras que vão prevendo a responsabilidade para quando eles também forem pais. Porque às vezes é tão difícil e realmente é complicado, né? Você trabalhar, colocar limites com adolescentes principalmente, né? Negar isso, negar aquilo, permitir aquilo. Porque aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente fala, eu já falei algumas vezes também. Porque podemos falar, mas eles não querem entender. Então, há coisas que só vão entender quando forem efetivamente pais. E um dia vão se lembrar disso. Lembrar que muitas coisas que não foram concedidas, liberdades ou excessos que não foram concedidos a eles, agora eles se veem na mesma posição de ceder ou não para os filhos que eles têm. Por isso que é sempre tão importante tomar esses devidos cuidados na orientação bem clara para todos eles. Graças à fácil comunicação virtual, libertam-se das preocupações educativas, dos diálogos saudáveis, dignificadores, de convivência pessoal, oferecendo aos filhos os computadores, para que logo se preparem para a complexa ciência e arte correspondente, sem os orientar a respeito dos graves perigos da pedofilia, dos vícios em geral, dos comportamentos esdrúxulos e doentios, da convivência com personalidades psicopatas que lhes influenciam o comportamento, atirando-os na voragem da insensatez. É aquela velha história, né? Como se diz, e aquilo que ela fala. Hoje em dia é muito fácil essa comunicação. Aqui ela cita o caso dos computadores, mas agora, mais que nunca, é o caso dos celulares, né? Os computadores ficam quietinhos num canto lá e o pessoal usa mais celular, claro. Mas é preciso dar essa orientação, porque no mundo virtual, como ela está, ele já fala que é virtual. As coisas, quando passam a se tornar reais, podem ser, por demais, complicadas. Porque você não sabe com quem você está falando, como que é. Às vezes, nem pessoalmente, você acha que conhece, mas não conhece a pessoa. Imagina, então, no teclado. É muito difícil, complicado. Então, é preciso tomar um cuidado extraordinário. Muito mais cuidado do que quando não existia isso daí, claro. E como ela diz aqui, ó, logo se preparem para a complexa ciência e arte correspondente, de ficar manuseando computador, celular, ficar na dependência deles.
sem os orientar, sem a orientação a eles. Não é só dar o celular, mas é necessário que os oriente a respeito de quê? Graves perigos de pedofilia. E para falar em pedofilia, já vai ter que conversar com as crianças, com os adolescentes, como a gente fala, ter aquela liberdade para explicar e falar certo o que é. Então aquele falso pudor, moralidade, mas eu vou falar com meu filho sobre sexo, é tão constrangedor, e não sei o quê. Não, você não fala, ele vai aprender no computador, e sabe Deus lá como que às vezes vai aprender no computador, e mesmo na vida real fora dali. Não é? Então como que você vai falar de pedofilia para quem você dá ali o celular, se você não explica, não conversa com ele a respeito disso? Vai esperar que o vizinho explique, que o amiguinho explique? E fala, além das pedofilia, dos vícios em geral, comportamentos esdrúxulos e doentios, convivência com personalidades psicopatas que influenciam o comportamento, você não sabe como que é o outro lado, atirando-os na voragem da insensatez. Simultaneamente, os diversos jogos a que os jovens se entregam, sem discernimento moral, os contatos prolongados com outros aficionados, perturbam-lhes o equilíbrio emocional e retiram-nos da convivência pessoal, humana, para poderem dar largas aos sentimentos mórbidos. Então vão dar mais espaço aos sentimentos ruins que não exteriorizariam e não exteriorizariam em outra circunstância. Veja que família contemporânea pode ser e é muito complicado. Os tempos evoluíram muito, claro, a tecnologia evoluiu muito, claro, a ciência evoluiu, claro, mas as questões humanas precisam ser tomadas cuidado. Com as questões humanas, cuidado é fundamental. Joana de Ângeles vai continuar falando amanhã para nós então sobre isso, mas quanta coisa, quanto alerta ela colocou aqui para todos nós. Vamos pensar. Amigos, olha que o tempo está grande hoje. Aniversariantes de hoje, a Regiane Rodrigues, Eliane Beatriz Arnoldo, Bruno Peixoto, Pedro Aquiles Daniel, Jussara Martins. Nosso abraço e abraço para os aniversariantes de vocês também. Deus abençoe e abençoe muito, com muita saúde, paz e amor. E vamos fazer, para o encerramento, fazer oração por esses nossos irmãos que vocês nos pedem e que a gente espera que vocês acompanhem também, né? Peçam para orar por eles, mas que também acompanhem os momentos de oração, até pela própria mentalização de vocês, como conhecimento da pessoa, que é muito importante, né? Mas nós oramos aqui, claro, com o mesmo carinho, com a mesma dedicação, tá bom? Então vamos orar sim, vamos pegar a lista que está. Alcina Branco Poleto, Alexandre de Bastos Moreira, Alfredo Lencioni Neto, Cristóvão Manuel Bastos, Aline Priscila de Camargo, Delcio Belmontes da Silva, Ana Lúcia Soares, Ana Paula Fontana, Antônio Donizete Neves, Antônio Lemos, Arthur Zito Azevedo, Aurélio Robes, Zuleika Brum, Camila Romana Cave, Adriana Cristina Elora, Williams Freire, Clóvis Félix Pacheco, Luiz Ampieri, Douglas Constâncio, Elisete Bertolli, Elizabeth Aparecida da Silva, Eliana Pereira, Diana Irma Saldanha, Eva Fagundes Azevedo, Evanda Cavalcante Macedo, Jaque Regiane, Fernando Gustavo Castellanelli, Fátima Fontana, Fátima Scanfera, Fernanda Fontana, Melices Ferro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirella Nicolucci, Janaína Cristina Correia Lafrata, Luciane Maria Lafrata, José Cid Lafrata Júnior, Nelcimar Flora de Brito, Mônica Nayara, Pedro Henrique Baricala, Rafael Demetrio, Rafael Lemos, Regiane Fernandes, Renato Marques da Silva, Zoraide Maria da Silva, Robson Duarte Couto, Rogério Mantovani, Ruvanini Nicolucci, Sebastiane Deltruzzi da Silva, César Zamperlin, Simone Andrilo Santa Rosa, Solange Cocol, Karen Furlan, Tereza Amarante Constância, Tomás Alva, Edson Ferreira, Viviane Leal, Walter Odir Fernandes, William Augusto Leal de Oliveira, Melices Ferra, Ieda Tiriac, Márcio Aparecido de Oliveira, Leila Terezinha, Cassiano Vasques, também Fernanda Freitas, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Gabriel Ruiz Milha, Generosa Andrade Carvalho, Giovana Fontana, Geraldo Mantovani, Geraldo Fagundes, Gilberto Xavier Oliveira, Carlito Bani Cardoso, Joana Delino da Silva, José Ramiro Fagundes, José Roberto Silva da Cunha, Lércio Rodolfo Moerberg, Lino Marques Gonçalves, Laércio Aparecido Oliveira, Sônia Francisco dos Santos, Luiz Tunúcio, Marcos Gabriel Pinheiro, Eliana Razeira, Margarida Cândido Marcelino, Maria Helena Fagundes, Maria Alice Jacinto, Maria Aparecida Dançoto Butião, Maria da Glória Galiano, Maria das Graças Barbosa Pires, Maria Silvia Guizar Real, Mariane Jacinto, Marina Vec Cardoso,
Daniel Brenho, Paloma Romero, Tátia Fernandes Cunha, Iracema Gonçalves de Barros, Inês Constantino Anunciato, Rodrigo Leonardo Anunciato, Ana João Luca Anunciato, Glória Vidoso, Stefânia de Miranda Vitorino, Gabriel Bertoldo Abraão, Júlia da Silva Graça, Henrique Paixão Maluf, José Francisco dos Santos, Maria da Conceição Araújo, Antônio Casil Mizugai, Paulo Henrique Bueno, Genor Camargo, Adilson Fagundes do Carmo. Nossos irmãos pelos quais nós vamos fazer nossa oração, né? Então, unindo os nossos pensamentos, vocês também mentalizando todos aqueles irmãos, aqueles que vocês conhecem e que necessitam deste momento, onde nós vamos levar nossos pensamentos até nosso Pai. Vamos lá, então? Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules Filipe. Ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum Pai, Pai nosso, nosso Pai que estás no céu, querido Pai, querido Mestre Jesus, sempre conosco, aqui estamos reunidos em Seu nome e vos agradecemos pela presença, sempre de nosso Mestre Jesus. Agradecemos e com muita alegria a vida que nos concedestes e que nos permite estarmos juntos mais uma vez, reunidos em pensamento para levarmos até vós, querido Pai, até vós, Mestre Jesus. Aqui pedimos a sua intercessão junto ao Pai, os nossos pensamentos de amor, nossos agradecimentos, nosso louvor a vós, querido Pai. E assim, felizes por mais uma vez estarmos juntos, juntamos a nossa alegria, a alegria dos aniversariantes de hoje, a alegria desses espíritos que vêm já ao mundo, trazidos por seus abençoados pais para as difíceis tarefas do dia a dia. Agradecemos, Pai, por esses nossos irmãos, familiares, amigos, entes queridos, que estiveram conosco durante esta nossa existência, mas já retornaram ao plano espiritual. Cumpriram aqui aquilo a que foram colocados. E retornando ao plano espiritual, encaminhamos a eles nossa alegria, nossas orações. Obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que destes também a todos esses irmãos que hoje deixam a companhia de todos nós aqui. Partem ao plano espiritual, deixando seus familiares, amigos entristecidos, mas consolados por vossas bênçãos, bem o sabemos. Abençoa também, Pai, todos esses a que nós demos o nome, todos esses a que nós mentalizamos, elevamos até vós nossas súplicas, pelas bênçãos que fortalecem nossos corpos físicos, nossa mente, e para que todos juntos prossigamos na luta diária pelo progresso, pela nossa evolução moral. E por isso pedimos por este planeta que nos ajude, Pai, a reconstruí-lo, tanto já o destruímos. Pedimos pelos dirigentes de todas as nações, para que, tocados por vosso amor, olhem com mais amor e carinho ao povo que necessita. Pedimos sim, querido Pai, por nossos familiares, por nossas famílias, famílias de todos nós que aqui estamos, famílias de todos os seus filhos, para que juntos possamos com amor, com fé, resgatarmos nossos erros anteriores e prosseguirmos firmes nesta jornada de amor pela nossa própria evolução. Pedimos e agradecemos por nossas casas de oração. Pedimos e agradecemos por nosso trabalho, por aqueles que nos dão trabalho, por esta água que aqui está e que beberemos. Água que constitui os corpos de todos os seus filhos encarnados, animais, vegetais, e que nos equilibra. Obrigado, Pai.
E por isso, agradecendo de coração, levamos a vós esta oração. E juntos, todos nós aqui dizemos: Pai nosso que estás no céu, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado seja o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem o nosso coração. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas ofensas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão. Afastai do nosso caminho tudo que seja contrário à caridade. E esse Pai nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula dele vá aos cárceres onde alguns sofrem pelo erro judiciário, até os hospícios, iluminando aqueles cérebros conturbados, aos hospitais, onde muitos choram, sofrem, sem o consolo de uma palavra amiga. Vá também aos prostíbulos e erga todas aquelas que caíram tangidas pela fome e pela miséria, dando-lhes apoio e fé. Que chegue aos teus dirigentes das nações para que evitem a guerra, cultivem a paz. Pai, tende piedade dos órfãos, das viúvas e para com todos aqueles que até agora não tiveram um pedaço de pão. E que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Que assim seja, querido Pai, agora e sempre. E nós, humildemente, vos pedimos que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia justa, infinita, amorosa, esteja sempre conosco, com todos os seus filhos, conosco em nossos lares, protegidos, amparados, lares de todos os seus filhos, estando onde estiverem, como estiverem, neste seu mundo, em todo o seu universo. E que aqueles que vêm aos nossos lares tragam o seu amor e que partam com muito mais do que em nossos lares assim deixam. Por isso, Pai, que seu amor, que nosso coração abriga, se transforme em paz que levaremos aonde quer que formos aos nossos irmãos. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe. Obrigado, querido Mestre Jesus. Honra, louvor e glória a vós, agora e para todos sempre. Que assim seja. Graças a vós, meu Pai. E assim, nós vamos agradecendo a presença de vocês, participação de vocês, né, juntos conosco, uma alegria muito grande. Vamos aqui agradecendo, né, também aqui a Silvana Meiro, Cristiano Pedro, Ana Maria Assis, Luciane Souza, Pedro Freitas, Cacilda Cassiano, Leni Souza, Alzira Crepaldi, né, o Fábio Fidelis, que já falamos. Também muitos de vocês, a Cátia Alves Boeira, Cecília Braga, Carlos Santana, Ana Maria Assis, Luciane Souza, Cacilda Cassiano, Henrique Zimmermann, Pedro Freitas, Djalma Pereira Gonçalves, Paulo Irã Pereira Dourado, Aline Souza, Marilene Neves, Marcos Grigoleto, Marquinho, Gislane Souza, Alzira Crepaldi, né, o Fábio Fidelis, Cris Cresce, que deixaram o seu like aqui. E esse like, claro, é um abraço para todos nós. Por isso, quero deixar para vocês também um beijo bem grande, meu, da Célia, que está aqui, de todos nós. Esse abraço coração a coração para todos vocês. E que Deus os abençoe. Tenham todos uma linda noite, uma noite maravilhosa, tranquila, com muita paz. Um fim de semana iluminado e abençoado, como sempre. E desejando a vocês paz, muita paz. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Sempre esteja conosco. Meus queridos, paz na vida de vocês, paz e bem, uma linda noite, um bom descanso. Com a permissão, né, de nosso Pai, suas bênçãos, estaremos amanhã retornando aqui, falar mais do Evangelho Joana de Ângeles, sempre na agradável, preciosa, fundamental companhia sua. Até amanhã. Fiquem em paz. Tchau.